Considere o circuito formado pela associação em paralelo de dois resistores idênticos conectados a uma bateria. Suponha que a disposição dos fios e dos componentes no circuito seja como a indicada na figura abaixo, com os fios no mesmo plano. Se o circuito for colocado na presença de um campo magnético com direção perpendicular ao plano da figura, sobre os módulos das forças magnéticas F1, F2 e F3, nos fios 1, 2 e 3 respectivamente, é correto afirmar-se que... Olhe para as alternativas. Ele quer que você diga se tinha uma força maior que a outra ou se tinham forças de valores iguais. Bom, antes da gente riscar o circuito, me acompanha aqui um pouquinho. Na questão anterior, a gente falou sobre o campo magnético gerado pela corrente elétrica que percorre o fio. A princípio, ele repete a mesma situação nessa questão. Vê que ele desenhou um circuito elétrico que tem fios, que tem resistores e que tem uma bateria, que tem um gerador. Então, se tem DDP, se tem resistência, haverá corrente. Se tem corrente, vai gerar um campo magnético ao redor do fio. O detalhe que é diferente dessa questão para a questão anterior é que aqui, além de ter fios percorridos por corrente elétrica, ou seja, além de ter um campo magnético gerado ao redor do fio, já tem na região um campo magnético criado lá. E Defrânio, como é que esse campo apareceu lá? Não sei, não importa. Pode ter sido por um grande ímã que preenche todo o espaço. Fato é que nessa questão nós vamos ter dois campos magnéticos. O campo magnético que já está lá, que preenche a região onde o circuito elétrico está imerso, e outro campo magnético ao redor de cada fio, quando for fechada a chave, o gerador produzir a sua própria corrente elétrica. E aí o que é que nós sabemos, já foi dito no começo desse módulo, a interação de dois campos magnéticos produz uma força magnética. E aí então vamos pensar. Se a força magnética é resultado da interação dos campos magnéticos, e pelo menos um desses campos é gerado por corrente elétrica, e nós dissemos na questão anterior, e é fato, é intuitivo, é fácil de perceber, se o campo magnético é gerado pela corrente elétrica, quanto mais intensa a corrente elétrica, mais intenso é o campo magnético. E evidentemente, quanto mais intenso é o campo magnético, também mais intensa é a força magnética. Então, quando ele pede, compare os valores das forças magnéticas, em outras palavras, o que ele está querendo de você? Compare as intensidades dos campos magnéticos. E dizendo ainda de outra maneira diferente, o que ele está querendo de você? Compare as intensidades das correntes elétricas. E aí então a questão, no final das contas, nem é tanto de eletromagnetismo, e sim de eletrodinâmica. E agora chegou a hora da gente olhar para a figura. Vamos lá? Vou riscar sobre a própria figura que aparece aí. Lembrando que na simbologia de gerador, o traço maior representa o polo positivo, que é o maior potencial, e o traço menor representa o polo negativo, que é o menor potencial. E no gerador, a corrente elétrica sai do polo positivo. Observe na figura que essa corrente elétrica passa no primeiro nó, faz uma curvinha, acompanha o fio, encontra um segundo nó, mas agora aqui nós vamos ter uma divisão de corrente. Parte da corrente passa no primeiro resistor, parte da corrente vai para o segundo resistor. Então aqui, ó, vale inclusive a pena dizer o seguinte, ele disse lá no texto, dois resistores idênticos. Então vamos representar aqui, ó, resistor que vale R, o outro resistor que vale R. Os dois estão ligados em paralelo. Uma associação em paralelo é exatamente divisora de corrente. E no caso em que os dois resistores são iguais, a corrente é dividida ao meio. Então, para ficar bem organizadinho, ó, eu vou dizer que a corrente que passa nesse primeiro resistor vale I. A corrente que passa no outro resistor também vale I, porque os dois resistores são iguais, porque estão ligados em paralelo. O que significa, então, dizer que se essas duas correntezinhas antes formavam a corrente total quanto valia? 2I. A corrente que saiu da bateria. E aí, então, vamos fechar esse circuito. Depois de se dividir e passar I em cada um dos resistores, olha o que acontece bem aqui nesse ponto, ó. As duas correntes voltam a se juntar,
voltando a formar a corrente 2I, que é o que exatamente vai voltar para a bateria. Aí é o óbvio, a conservação da carga. Se sai 2I, tem que voltar 2I. Agora, o que é mais importante de avaliar então aqui? O que ele pede na questão? As intensidades das forças magnéticas, que nós dissemos que são proporcionais às intensidades dos campos magnéticos, que nós já relembramos que são proporcionais às intensidades das correntes elétricas. E ele pede para a gente comparar os fios 1, 2 e 3. Agora vamos fazer a comparação. Se a gente olha para o fio 1, nós temos uma corrente 2I. Se nós olhamos para o fio 2, a corrente vale I, assim como o fio 3. Então, o que é que nós temos? A corrente elétrica no fio 2 tem o mesmo valor da corrente elétrica no fio 3, que são menores do que a corrente elétrica no fio 1. Mas Idelfrânio, ele não pediu para calcular as correntes, eu sei. Ele não pediu para calcular as correntes, pediu para calcular as forças magnéticas, que são proporcionais. Então eu posso afirmar, sem medo de errar, que a força magnética no fio 1 é maior do que a força magnética no fio 2, que por sua vez é igual à força magnética no fio 3. Sendo assim, a resposta correta da questão seria a alternativa D de dado, ok? Bom, a título de revisão, quero fechar a aula do jeito que eu comecei. Corrente elétrica representa carga elétrica em movimento. Toda carga elétrica em movimento é um ímã. E Idelfrânio, por quê? Sei lá, porque Deus quis. Fato é que se você tem uma carga elétrica, você tem um campo elétrico. Se é uma carga elétrica parada, você só tem campo elétrico. Se essa carga elétrica entra em movimento, produz-se aí, gera-se a partir daí um campo magnético. E é exatamente daí o campo fértil do eletromagnetismo. É colocar cargas elétricas em movimento dentro de regiões que já possuam campos magnéticos. Porque então você vai ter a interação entre dois campos. E aí a teoria básica dos campos, que vale tanto para o campo gravitacional, quanto para o campo elétrico, quanto para o campo magnético. Se você tem dois campos do mesmo tipo interagindo, fatalmente vai surgir daí uma força de campo. Ou campo gravitacional, força gravitacional. Ou campo elétrico, força elétrica. Ou campo magnético, força magnética. Agora, para pontuar, e é importante, muitas questões são feitas em que há, ao mesmo tempo, um campo elétrico e um campo magnético na região. Lembrando que não existe interação entre o campo elétrico e o campo magnético, nem entre o campo elétrico e o campo gravitacional, nem entre o campo magnético e o campo gravitacional. Ou seja, eu posso encontrar resultante de dois ou mais campos, ou seja, eu posso fazer a soma vetorial de campos de mesmo tipo. Então eu posso somar campos magnéticos para encontrar o campo magnético resultante. Eu posso encontrar campos elétricos e fazer o campo elétrico resultante. Eu posso somar campos gravitacionais e encontrar o campo gravitacional resultante. Ok? Então, isso é importante para a gente ficar atento às questões de eletromagnetismo.